Olá, muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o professor José Luiz Tejon e vamos aqui a mais um episódio Coop é Cop, a série especial que está reunindo líderes, especialistas para fortalecer o cooperativismo e reforçar o protagonismo das cooperativas nas discussões da COP30, que acontecerá em novembro no Brasil, e da Agenda Climática Global. Hoje recebemos aqui a Lúcia Fernandes, presidente da Sentcop. Salve, pessoal! Estamos hoje no último episódio desse tour sensacional que fizemos junto com o Mundo Coop, com a OCB, conversando com líderes cooperativistas do Brasil, para Coop é Cop, na COP30, cooperação pelo clima. Este é o tema e a presença do cooperativismo brasileiro neste evento de impacto mundial. E este é o nosso último episódio, e neste episódio nós temos aqui um momento especialíssimo, um momento com o cooperativismo que está presente nos centros urbanos, o cooperativismo da reciclagem, o cooperativismo de catadores, como é importante isto para o nosso objetivo da adaptação, mitigação de riscos climáticos. São seres humanos que catam, como está ali o nome colocado, catadores. Eles transformam isso em meio ambiente, transformam isso em oxigênio, transformam isso em prosperidade, em riqueza. Que exemplo espetacular de cooperativismo. Eu estou hoje aqui, nesse nosso último episódio, com a Lúcia Fernandes. Ela é presidente da Sentcop. É uma central de cooperativas no Distrito Federal, 24 cooperativas, quase 800 membros envolvidos, e ela preside esse movimento que gera prosperidade para todo mundo que está ali trabalhando e para todo mundo que está em volta. Portanto, quando olharmos um ser humano nesse trabalho, tenhamos consciência que ali tem uma efetiva visão de desenvolvimento humano, ambiental, climático em andamento. Lúcia, seja muito bem-vinda aqui a este episódio do nosso programa envolvendo Coop é Cop, e eu queria que você já iniciasse nos informando de a atuação da cooperativa. Como que a atuação da cooperativa contribui no meio ambiente, contribui na mudança climática, contribui na qualidade de vida, como este trabalho que você aí preside da Sentcop é impactante positivamente para toda a sociedade. Seja muito bem-vinda, Lúcia Fernandes. Olá, bom dia. Vou falar, tenho pouca experiência aqui na rede, né, que entramos agora esse ano com a nova diretoria, e assim, hoje o impacto, né, eu diria que o impacto ambiental hoje, que a Sentcop, junto com as suas afiliadas hoje, o trabalho que elas fazem no Distrito Federal, porque não é só a renda dos catadores, né, a catação, a reciclagem, ela não envolve somente a renda, mas envolve impacto ambiental, envolve o meio ambiente também, são toneladas e toneladas de resíduos que são retiradas, né, que são separadas, que são evitadas de estar levando para um aterro, né, que hoje, se não fosse o trabalho dos catadores, se não fosse esse trabalho tão importante hoje das cooperativas e o reconhecimento, né, delas também, dos catadores pelo seu trabalho, eu diria que hoje a gente estaria num clima muito pior, se não existisse catadores em Brasília e se não existissem as cooperativas também. Hoje aqui a gente é o maior complexo, né, eu diria que o maior complexo da América Latina é hoje a rede Sentcop, né, a maior rede também do Distrito Federal, onde tem o maior número de cooperativas e catadores também, né.
E também não são só os catadores das redes, né? Existem os catadores avulsos, né? Existem os catadores autônomos que vivem, né, por conta própria. Então, hoje no Distrito Federal são milhares de catadores vivendo, né, exclusivamente da catação e também limpando, né, o meio ambiente e cuidando da natureza também, né? Lúcia, dos membros da cooperativa, mais ou menos a proporção de homem e mulher, como é que é aí essa divisão? Tem muita mulher trabalhando também? Sim, eu diria que 80% hoje de todas as cooperativas, não só da rede Sindicop, 80% são mulheres. Parabéns, Lúcia. Na sua visão, Lúcia, está evidente que uma Sindicop, que uma cooperativa de catadoras e catadores, colocar também aí no feminino a expressão, vocês promovem, sem dúvida, uma inclusão social e geração Sim. de renda, além do aspecto do meio ambiente, do tudo que você colocou. Agora, essa inclusão social, você vê isso podendo crescer, Lúcia? Podendo ter mais membros, mais gente ligada à cooperativa? Sim, com certeza, né? A gente é aberto, né, a novas cooperativas. Eu diria que, assim, agora a gente nem pensa mais em estar filiando mais tanta cooperativa, porque a central já está, né, uma central muito grande, com um número, né, de cooperativas grandes também. Não é só a rede Sindicop, existem outras centrais em Brasília, né, também, onde tem outras cooperativas também filiadas a essas redes também. Mas o intuito da gente é crescer cada vez mais, né? Porque, assim, o nosso reconhecimento, como se diz, a gente foi reconhecido, né, como catadores de material reciclável, né? A gente cresceu muito na cadeia da reciclagem, mas como catadores também, como lideranças, né, também. Hoje, o complexo aqui da rede Sindicop, só onde ela reside no mesmo local, são 12 cooperativas no mesmo local, né, trabalhando. Tem a rede, né, tem o centro, onde centraliza a maioria dos resíduos, né, que são comercializados hoje pela rede. Hoje as cooperativas o material é comercializado via rede, e essas de dentro do complexo, o material delas é comercializado 100% via rede, essas 12 aqui dentro. Existem outras cooperativas mais distantes, né, daqui, um pouco distante, onde a dificuldade delas são maiores, né, para estar trazendo esse resíduo, esse material para ser comercializado 100% via rede, né? E é um empreendimento muito grande, e aqui, só vocês vindo aqui, né, para ter uma noção, né, do tamanho do empreendimento hoje, né, que a gente tem, e praticamente ser conduzido por mulheres, né, porque a atual diretoria que saiu também era mulher, a presidente era mulher, a qual a Aline ficou praticamente por 3 mandatos na rede, né, e aonde, assim, cresceu muito, foi um reconhecimento muito grande, através, não foi só no Brasil, mas praticamente em alguns locais fora do país também, né, e a gente espera crescer muito mais, a gente não quer parar por aqui. Muitas cooperativas aqui vieram de Lixões, né, do segundo maior lixão, né, da América Latina, onde era aqui próximo também, onde foi construído hoje esse centro, né, e os galpões. E o intuito da gente é crescer cada vez mais, não só como cooperativa, não só como rede, mas crescer junto também com a população também, que é um trabalho muito importante. Genial, o lixo vira luxo, transforma lixo em luxo. Você falou comercializar. Para quem? Para quem você vende? Quem é o cliente com quem você comercializa, Lúcia? Hoje a gente já consegue estar mandando direto para Santa Catarina, né? E nós temos o trabalho da Tetra Pak, que a gente já manda direto para Santa Catarina, temos a PET, que a gente já manda direto para a indústria, né, também, e grande parte do nosso material hoje, ele hoje é comercializado na Capital Reciclável, né, via rede, que eu diria que é a maior indústria também, né, do Centro-Oeste, é a Capital Reciclável, mas hoje a gente já consegue fazer esse beneficiamento da Tetra Pak, onde a gente já manda prensado, e ele já sai direto, as cooperativas fazem o beneficiamento nas esteiras, né, a maioria aqui dentro, e esse material é descido para cá, para o centro de comercialização, onde é feita a prensagem, e daqui a gente manda para fora esse material. Extraordinário, ou seja,
Quero parabenizar também as indústrias como Tetra Pak e outras, que devem se aproximar cada vez mais disto, estimular cada vez mais isso, porque isso é a economia circular, que é uma tendência inexorável do mundo, para onde o mundo vai, e é um tema fundamental lá na COP30, e eu queria aqui, com muita alegria, como brasileiro, realmente te parabenizar, Lúcia, e esse movimento que eu estou vendo, que é um movimento muito forte de mulheres. A gente fala muito de mulheres no agro, mulheres, mas está aí um exemplo cooperativista de uma liderança e de uma ação efetiva das mulheres. Agora, pergunta que tenho aqui para você. Desafios que você enfrenta, que vocês enfrentam no reconhecimento, na valorização do trabalho. Eu vou começar agora a falar das catadoras e dos catadores, viu? Vou começar a falar também no lado feminino. Qual é o grande desafio que vocês enfrentam no reconhecimento e na valorização do trabalho das catadoras e catadores do Brasil, Lúcia? Olha, hoje a gente enfrenta um grande desafio, né? Creio que não é só no Distrito Federal. Hoje as cooperativas, não só da rede Sentcop, a maioria delas hoje elas têm contrato diretamente com o GDF, né? Tem contrato de triagem, tem um contrato de coleta seletiva, e são contratos diferentes. Hoje, a maioria das cooperativas, hoje elas mesmas elas fazem a coleta seletiva porta a porta, feita pelo catador, né? E onde a cooperativa ela tem um contrato com o governo e é pago todo mês por esse trabalho que a gente fez, né? A gente faz com qualidade todos os dias. E hoje eu vejo uma fragilidade assim, muito grande, a questão dos contratos com as cooperativas, os contratos com as empresas, né, como eu diria, com as empresas milionárias, são contratos milionários também, e com as cooperativas, e eu diria, viu, que o Distrito Federal, ele está num ranking assim, como se fosse o melhor modelo de contrato hoje seria o Distrito Federal, porque a gente sabe que tem outros estados aí que não avançou tanto como o Distrito Federal, né, mas hoje, assim, os nossos contratos hoje é muito precário, e, assim, a qualidade do resíduo hoje que nós recebemos, que a gente enfrenta, que a gente recebe tanto das empresas, né, que traz para a gente, como a gente tem o contrato da seletiva que o catador faz porta a porta. Eu vou dar um exemplo, o contrato da coleta seletiva que é feito pela cooperativa, 90% é reciclável, que a gente traz para as cooperativas. A coleta seletiva feita hoje pelas indústrias, o mínimo é 34% de material reciclável, o restante eu diria que vai tudo hoje para os aterros, né, que é tudo orgânico, é tudo material que não tem valor econômico, né, que não tem viabilidade para a gente trabalhar, é orgânico, tudo quanto é material, às vezes até material da construção civil a gente recebe aqui dentro, né, então isso hoje para a gente é um desafio muito grande e que a gente enfrenta, né, por ser só mulheres, hoje a maioria das cooperativas, a maioria são mulheres também, as lideranças, as presidentes, né, e as mulheres que estão na linha de frente também, hoje nós temos mulheres que estão nos caminhões fazendo a coleta, temos mulheres nas empilhadeiras também, um trabalho que era feito por homem hoje, antigamente, hoje esse trabalho praticamente as mulheres estão dominando e eu diria que fazem muito bem. Mas hoje, assim, o desafio para a gente aqui são a questão desses contratos que precisa mudar para as cooperativas. Ou seja, tem que haver uma evolução nos contratos. Agora, Sim. políticas climáticas, leis, aspectos de políticas públicas, ambientais, isso tudo pode ser também aprimorado para valorização. Eu passo a ver em vocês uma indústria. Vocês são uma indústria de reciclagem, uma indústria de originação de um material que cada vez mais vai ser valorizado pelo consumidor final, pela sociedade, e importantíssima para a vida de uma indústria, de uma empresa. Quer dizer, vocês fazem parte de um sistema de muito valor, que eu sinto que ainda não está percebido como deveria ser percebido. Então, eu acho que esse nosso encontro aqui, essa nossa mensagem aqui, tem uma importância muito grande também em dar divulgação a algo que vocês fazem. E eu vou passar a falar agora catadoras
e catadores. Não vou falar mais somente catadores, catadoras e catadores. E você vê também, a nível de política pública, climática, algo que pode ser evoluído além dos contratos que você mencionou, Lúcia? Sim, precisa de muito mais políticas públicas, né? Como você citou, tanto para catador como catadoras também, né? Eu acredito que precisa avançar muito, né? E não é só a catação, né? Precisa haver política para que essas mulheres, para que esses homens cresçam cada vez mais, que a gente tenha voz, né? Porque hoje, graças a Deus, hoje, né, os catadores, eles são reconhecidos, assim, mas eu diria, assim, que poderiam ser muito mais. Eu acho que a comunicação, eu acho que as políticas públicas deveriam, sabe, expandir muito mais para um trabalho essencial que a gente faz, né, porque foi reconhecido como um trabalho essencial, o nosso trabalho, mas ele precisa ser reconhecido, né, mundialmente, precisa haver políticas públicas, precisa mobilizar esses políticos também, né, não sei se só um ou dois, mas eu acredito que todos, né. Você tem observado, por exemplo, nas catadores, uma melhoria de qualidade de vida? Esse pessoal tem prosperado também, pessoalmente, nesse trabalho, Lúcia? Sim, muito. Hoje a maioria dos catadores da rede Sentcop vieram do lixão, né? E então, assim, a realidade de quem trabalhou em um lixão é bem diferente de estar em um galpão hoje, né? Trabalhando dignamente, tendo suas refeições dignamente, tendo banheiro digno, né? Tendo seu local de descanso para quem trabalhou em céu aberto, né? Então, assim, a mudança dele, a qualidade de vida deles melhorou também bastante também. Antes, eu digo isso com precisão, porque eu fui uma catadora de lixão há mais de 20 anos também, e eu sei que sim, que a qualidade de vida, né, que a gente tinha anterior é bem diferente de agora. Está regularizado hoje em cooperativa, está fazendo parte de uma rede também, isso é muito importante, e querendo ou não, trouxe dignidade, né, para os catadores. Hoje a gente tem catadores com a faixa etária de idade de várias as idades, a gente tem mulheres catadoras aqui que não estão aposentadas ainda, né, mas continuam na catação, que foi ali que encontrou um meio de vida para sobreviver, né? Mas não é só isso. Aqui nós temos catadores que estão hoje em governo trabalhando também, que saiu, né, abriu mão da catação para ter uma vida melhor, para estar trabalhando com o governo também. Temos pessoas que se qualificaram, né, também. A gente tem uma grande massa assim, de falar, não, o catador ele está ali porque ele é analfabeto, porque não é. O catador ele está ali pela necessidade, porque ele encontrou ali o seu sustento, ele encontrou a sua renda. A gente tem uma faixa etária tanto de pessoas analfabetas, como a gente tem pessoas estudadas aqui dentro também. Inclusive o presidente da rede Sentcop, que foi o Rony, ele se tornou advogado. A Aline, que foi presidente da rede, também está estudando e vai se tornar, né, uma grande advogada também. Então, isso é muito importante. Isso aí a gente vê, ter reconhecimento, e a gente vê que não é só a catação, que a gente pode crescer, que a gente pode ter uma vida melhor, não só na catação, mas em qualquer lugar, mas para a gente hoje, tá em cooperativa, tá fazendo parte de uma rede, isso foi um momento muito especial, muito importante, né, para a gente. Hoje aqui, esse local onde eu estou aqui, aqui a gente ganhou em 2010, esse terreno enorme, onde foi pelo governo federal, né, e foi construído 2 galpões grandes, onde trabalham 12 cooperativas, e o centro de comercialização, onde agrega a maioria dos materiais que é vindo para cá para ser comercializado. Então, a gente cresceu muito, né, não é isso que a gente quer. A gente espera que a gente cresça muito mais, né, daqui para frente. E catador, ele não tem que estar só na catação, ele tem que ter melhoria de vida, ele tem que ter estudo, ele tem que crescer, e ele tem que ir aonde ele quiser ir. Nossa, fantástico. Do lixão para o galpão, da vida indigna para uma vida digna. E aqui eu fico imaginando, Lúcia, que lição vocês estão dando que todo brasileiro e brasileira teria que olhar. Porque eu fico imaginando essas mulheres, o que elas acabam ensinando para os filhos, o trabalho digno, e não se perderem em caminhos, em desvios. A lição que essas mulheres e esses homens estão dando
para suas famílias. É possível construir uma vida digna dentro do bem, né? Então, a valorização de vocês. Agora, uma pergunta, Lúcia. Como é que eu me filio? Eu viro associado da cooperativa, vai. Eu estou por aí, às vezes eu nem tô no lixão. Estou por aí meio, sei lá, e eu quero fazer algo decente, digno. Eu procuro a Centicop, procuro a cooperativa. Como que é recebida lá uma pessoa que... Como é que eu posso virar uma catadora, virar um catador? Vocês recebem essa gente? Sim, aqui a gente não recebe o catador pessoa física, né? Aqui a gente recebe CNPJ. Então, a cooperativa chega, né, até a rede e se manifesta o interesse, né, de se filiar a uma rede. E aqui a gente faz, sim, uma assembleia, né, onde é exposto no conselho gestor, que nós temos um conselho gestor onde é votado todos os presidentes, e a gente põe a votação, né, expõe se aquelas cooperativas que já estão dentro da rede, né, aceitam aquela cooperativa se filiar. Aqui Sim. nós somos 5 diretores, né, mas nós diretores, nós não temos. Eu tenho um voto como presidente, que eu também faço parte de 2 instituições também, a qual trabalham aqui dentro também da rede, né? Eu sou presidente da rede, mas sou presidente de uma cooperativa e uma associação também. Mas eu só tenho apenas um voto, como qualquer um outro presidente. E aí, se haver aprovação, né, a maioria dos presidentes, essa cooperativa passa a ser filiada da rede. A questão do catador, vou dar um exemplo nas cooperativas, né? Catador que tiver interesse, não só o catador, porque hoje, depois da pandemia, aconteceu o desemprego, né, que foi grande demais no país inteiro, né, então muita gente que perdeu seus empregos, muita gente procurou as cooperativas. Essa pessoa chega até a cooperativa, fala que tem interesse em trabalhar, a gente explica todas as regras, né, para essa pessoa, seja catador, não seja catador, a gente faz uma ficha de matrícula deles, onde a gente exige toda a documentação deles e eles passam a trabalhar. A gente colhe o INSS deles, né, porque nós temos contrato com o GDF, nós somos obrigados a colher o INSS desses catadores. Aí tem a contribuição que é a cota parte, né, que eles entram, né, para eles serem catadores, tem que pagar a cota parte no valor de... Vou dar um exemplo da minha base, que tem umas que são mais, outras que são menos, pagam um valor simbólico, né, de R$50, que é a cota parte dele. Esse valor, quando ele sai, né, da cooperativa, não tenho mais interesse em ficar na cooperativa, a gente devolve esse mesmo valor para ele quando ele sai. A gente faz uma ficha de desligamento, né, onde eles assinam que eles estão se desligando da cooperativa. Ótimo, ou seja, há um acolhimento, e eu diria que todo cidadão brasileiro que possa estar um pouco aí sem rumo, com os problemas que você citou, ir a uma cooperativa é um caminho legal, é um caminho útil, é um caminho de dignidade humana. Lúcia, Sim. nós teremos a COP30, este episódio aqui é o que vai estar coladinho ali, chegando na COP30, é o nosso 6º episódio dessa ação aqui, Mundo Coop e a OCB. Então, nós temos aqui a missão de encerrar este círculo, esta economia, esta comunicação circular, né, que você também tão bem representa, e mensagens para as autoridades, para as lideranças, para esse grande movimento em Belém, que é o movimento mundial do clima, que ocorre aqui na Amazônia, que ocorre aqui em Belém, e a tua mensagem sobre o fortalecimento da reciclagem, o fortalecimento da catação, da economia circular, o reconhecimento do trabalho das cooperativas, como que isto poderia ser muito mais percebido por toda a sociedade, valorizado. A tua mensagem para as lideranças da nossa COP30 lá em Belém, Lúcia. É uma honra, viu, a gente estar participando, mesmo a gente sabendo que a gente não vai estar lá, mas é bom a gente saber que a mensagem da gente vai estar por lá, né, e vai ser mostrada para o mundo inteiro. Mas o que eu deixo aqui, né, para todas as autoridades, não só do Brasil, que tem um olhar especial para reciclagem, tem um olhar especial para os catadores, né,
de material recicláveis, e que essas pessoas sejam reconhecidas pelo seu trabalho, pelo trabalho maravilhoso que faz pelo meio ambiente, pela população, né, também, que não é só catar, não é só jogar o lixo, que para muitos falam que é lixo, para nós é luxo, né? Então, como se diz, a gente estava de lixão e hoje a gente tem orgulho de falar, né, do lixo ao luxo, né? Porque a gente sai de um lixão, a gente se tornar liderança hoje e a gente poder estar passando essa mensagem para o Brasil, para o país. Isso é muito gratificante, que os governos tenham esse olhar especial para as cooperativas, que leis, né, de incentivo, né, fiscal da reciclagem também seja especial para as cooperativas também, e eu diria muito, muito mais ainda, não é só a reciclagem, não é só a cooperativa, não é só a rede, é um trabalho humano, é um trabalho onde você lidar com pessoas, né, de todos os tipos, de pessoas mais carentes, que realmente precisam desse olhar especial e que realmente precisam ser reconhecidos, né, com a categoria que nós somos de verdade, e com todo orgulho que a população recicle cada vez mais, separe os seus resíduos cada vez mais, e tem muitos aí que vendem, né, o seu material reciclável, que não vendam, que doam para as cooperativas também, porque hoje os catadores, eles sobrevivem exclusivamente da catação. A gente não tem um outro emprego, né, a gente não tem outra renda a não ser a catação. E se não for a população, se não for o país se mobilizar, e com contratos também, eu digo, não só para o Distrito Federal, mas que mude também para outras cooperativas, que procuram, né, a gente aqui também, que querem ver o modelo aqui em Brasília, eles falam que está bom, mas não é o suficiente para a gente, né? A gente quer reconhecimento do que a gente faz, e também eu diria que a gente quer ser respeitado também na área do que a gente ocupa, e que a gente faz um trabalho muito bacana tanto para a humanidade como para o meio ambiente. Já imaginou milhares de toneladas e toneladas sendo aterradas todos os dias nos aterros controlados, se não houvesse catador no Brasil, se não houvesse catador no mundo fazendo esse trabalho, que esse trabalho não é apenas de catador, esse trabalho seria um trabalho social, seria um trabalho importante para o mundo, para o país inteiro. Mas, infelizmente, os catadores, e muitas vezes, eles ainda são invisíveis ainda, né? Lúcia, olha, o Brasil inteiro te aplaude. Eu estou emocionado, porque eu escuto muita gente se vitimizando, vitimização. E quando eu escuto a tua história e o que você representa com todos esses catadoras e catadores, é emocionante. Significa que o ser humano pode, sim, prosperar com dignidade de vida. E o teu exemplo é um exemplo que todo mundo tem que ouvir. Com certeza, a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, a Organização das Cooperativas Estaduais, eu agradeço muito aqui a Mão do Coop de poder ter me colocado ouvindo você e com você levar essa mensagem para o mundo inteiro, lá para a COP30, e que alegria de ser o 6º episódio, aquele que fecha todos os outros 5. Nós tivemos aqui presidentes de cooperativas agrícolas, cooperativas de infraestrutura, de energia, tivemos doutores acadêmicos falando da importância do cooperativismo, e encerramos este ciclo com você, Lúcia Fernandes. E eu quero aqui, se me autorizarem, eu quero aqui dizer que você é a presidente do conselho de todos os nossos episódios, porque a tua dignidade de vida, o exemplo que você dá, ele é maior do que a própria cooperativa. Ele é um exemplo da cooperativa humana, da cooperação humana, e como a cooperação humana, a inteligência espiritual é aquela que vai se sobrepor às incertezas, às dificuldades, aos riscos, a tudo isso que significa o enfrentamento da luta da vida no planeta Terra. Você é uma guerreira, mas mais do que uma guerreira, você é uma general de campo, uma general do galpão, que está criando aí uma dignidade extraordinária que a gente quase não comenta muito, não falamos muito, mas que eu, a partir de agora, humilde servidor do cooperativismo, eu vou passar a falar constantemente
das cooperativas de reciclagem e catadoras. E eu diria, governos, façam a sua parte com relação a isso, é missão de governo cuidar dessas funções. OCB, parabéns por trazer aqui a Centecop, e CEOs, presidentes de indústrias, presidentes de organizações privadas, mostrem para o consumidor, coloquem na propaganda dos seus produtos, que vocês têm uma condição de publicitária, de falar com o mundo inteiro, mostre que ali tem dignidade de seres humanos trabalhando com aspectos dignos, saúde, segurança, seguro, e estão ali dando exemplo para a vida. E eu te diria, Lúcia, que orgulho seus filhos devem ter de você. Que os seus filhos te aplaudam, e todos nós aqui te aplaudimos, encerrando os 6 episódios deste programa COP, COP, Cooperação Climática, e além disso, Cooperação Humana. Lúcia Fernandes, tua última mensagem para nos deixar aqui leves para sairmos para o mundo. A última mensagem da Lúcia Fernandes, qual é para os nossos internautas e espectadores? Hoje eu diria que cada um, né, não só eu como mulher, praticamente mulher negra, analfabeta, né, e homens também, que se orgulhem daquilo que faça. Em nenhum momento, quando eu falei, né, que entrei na catação por necessidade, por sustentar os meus filhos, mas eu diria que é um motivo de muito orgulho para mim. Eu não trocaria a minha dignidade, eu não trocaria hoje o que eu sei, o que eu conheço da catação por qualquer emprego, né, para mim ganhar um salário todo mês, mas eu não trocaria isso, porque foi aqui aonde me deu dignidade, foi aqui aonde eu levei o meu sustento para os meus filhos. E uma pessoa que não tinha nenhum lugar de morar, que não tinha casa de morar, hoje eu posso dizer com orgulho que a catação te dá orgulho, sim, que você tem casa para morar, que você tem a sua renda, que você tem o seu orgulho próprio, e por ser mãe sozinha, não se intimide, não tenha medo, porque você vai em frente, você vai conseguir. Assim como existem muitas Lúcias, existem muitas Alinhas no mundo inteiro, existem muitas outras mulheres que passam por tudo isso e que venceram, e que estão aqui, estão como exemplo de vida. Hoje eu tenho minha casa própria conseguida, e olha que eu construí a minha casa trabalhando em um lixão, viu? Não foi dentro de cooperativa, não. Quando eu me tornei presidente, eu já tinha minha outra casinha, meu filho hoje mora comigo, mas em casa separada, e eu moro aqui na estrutural de aluguel. Tenho orgulho também, eu moro de aluguel por conta do meu trabalho, porque eu não tenho condição de estar indo para casa todos os dias, e tudo isso a gente tira da catação, gente, é motivo de orgulho. Não se envergonhe daquilo que você faz, não se envergonhe daquilo que você é, porque por trás de você, por trás de coragem de muitas mulheres, é por isso que a gente faz com que a coisa mude, é por isso que a gente faz a diferença. E aos pouquinhos, não é? Continue fazendo o seu papel, se ninguém está vendo, mas você pode ter certeza que você vai ter orgulho de você mesmo. Muito obrigado. Lúcia Fernandes. Roberto Rodrigues, grande líder do cooperativismo, ele diz que todo líder cooperativista, presidente de cooperativa, merecia um Nobel da Paz, porque realmente acaba fazendo, além da catação do lixo, você faz uma catação de almas humanas para evoluir. E o Márcio Lopes, presidente da OCB, ele sempre menciona que cooperativismo é prosperidade e é confiança. E como nós dependemos muito de líderes que levem essa mensagem, e isso como você está fazendo. Quero agradecer muito ao Mundo Coop, a OCB, Tânia Zanella, toda a equipe lá do pessoal da OCB, pela ação efetiva que tem na divulgação do cooperativismo e por trazer aqui, no 6º episódio desta COP30, COP30, a importância da Lúcia Fernandes na Centecop, cooperativa de economia circular. O nome é muito mais amplo, das catadoras e catadores de dignidade humana. Eu fico muito feliz por este encerramento aqui com você. Agradeço muito e vamos para a COP30 e vamos mudar o mundo para melhor com seres humanos, como tivemos aqui nesses nossos 6 capítulos
líderes cooperativistas, e encerrando aqui com a Lúcia Fernandes, presidente da Senticop, Distrito Federal, 40 cooperativas reunidas nessa central, com centenas de catadoras e catadores atuando com dignidade de vida. Pessoal, sucesso, e nós vamos mudar o mundo para melhor com o cooperativismo. Imenso abraço. Obrigado, Lúcia. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a conversa continua. Toda a série Coop é Coop você acessa no portal, aplicativo e redes sociais da Mundo Coop. Esteja com a gente, siga conosco nessa jornada da cooperação.